para começar o programa de hoje, boa noite para o secretário, para o deputado. Vocês ficaram felizes com os resultados dessas eleições? Eu começo pelo deputado Cândido Vacareza. Olha, Panúzio, primeiro, boa noite ao meu amigo Zé Aníbal, boa noite ao Mitre, boa noite ao Teles. Essa eleição foi a melhor eleição para o PT de eleições municipais. O PT elegeu mais prefeitos do que sempre tinha eleito. O PT ganhou as eleições na cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante da América Latina. Não é a maior, mas é a mais importante. E o PT teve, no primeiro turno, 17.200.000 votos, que foi 500.000 votos a mais do que o segundo colocado, que foi o PMDB, e acho que quase 3 milhões a mais que o terceiro colocado, que foi o PSDB. Aqui no estado de São Paulo, nós perdemos algumas eleições, mas ganhamos eleições muito importantes, além da capital. A eleição de Osasco, de Guarulhos, de Santo André, de Mauá e mais várias eleições apoiando pessoas que não são do partido. Então, acho que houve um fortalecimento muito grande do PT e houve um fortalecimento muito grande da base da presidente Dilma. Mesmo assim, eu encaro esse resultado com humildade e quero pedir licença a vocês para me dirigir aos petistas. Além da humildade, a gente ter noção de que não é uma vitória retumbante. A oposição existe, elegeu lugares importantes, é bom para a democracia. Nós temos que trabalhar com cuidado e receber esse tanto de voto e esse tanto de prefeitura que nunca tivemos como uma recomendação do povo da gente governar bem, aprofundar o que nós chamamos de modo petista de governar, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, criação de empregos e colar essas administrações com o que está sendo feito em Brasília pela presidente Dilma. Assim que eu vejo o resultado da eleição, sem euforia. Bom, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite. Teles, Panúzio, Mitre e Vacareza. E, sobretudo, o telespectador que essa hora está nos brindando com a sua audiência. Eu achei que essa eleição realmente foi uma prova de que o Brasil caminha para diante, caminha para frente. A sociedade brasileira está mais atenta, mais ativa na definição do voto, menos passiva, cada vez menos, cada vez mais ativa, cada vez mais exigente, o que é bom para a democracia. E por isso mesmo foi uma eleição de grande pluralidade de resultados. O PSOL ganhou uma eleição em capital, tá certo, foi numa capital pequena, mas ganhou. É o PSOL, que é um partido que dificilmente consegue uma maioria, né, numa eleição para executivo. E o PSDB ganhou Manaus. É a primeira vez que ganhamos uma eleição em Manaus para a prefeitura. O Arthur já foi prefeito de Manaus, mas não era PSDB. E uma vitória expressiva. Arthur Neto, como ele é conhecido lá. Ganhamos em Belém do Pará, ganhamos em Teresina. São bons quadros esses, tanto o Arthur como o Zenaldo, como o Firmino. Enfim, tivemos uma participação expressiva na campanha do Neto, outro Neto em Salvador. E aqui em São Paulo tivemos também muito bons resultados, né? Continuamos a governar Franca com um novo prefeito, Taubaté, voltamos ao governo de Taubaté, Sorocaba com o seu xará. Meu primo. Seu primo, Panúzio. Tivemos algumas derrotas e tivemos também vitórias em coligação. Mas o discurso otimista faz parte da retórica política, né? Blumenau, Pelotas. Mas o que me preocupa é o seguinte: é apenas uma eleição que mostra o quanto o Brasil hoje é um país democrático, democracia consolidada. Não adiantou ir em Campinas, eu acho que aí foi um exagero, e dizer,
olha, se o nosso candidato vai ter acesso ao governo federal, vai isso, aquilo, outro. O candidato que ganhou é do PSB com o nosso apoio. Quando o senhor diz não adiantou ir a Campinas, não adiantou a presidenta Dilma e o Lula. Eles perderam a eleição. Fazer esse tipo de campanhas. Olha, se for o nosso candidato, vai ter acesso ao governo federal. Como a dizer o seguinte, se for o outro, não vai. O outro, inteligentemente, disse, não, olha, o meu partido é da base de sustentação do governo federal, lá eu vou atrás. Não é? Eu tenho dado um exemplo desse rapaz aqui, lá de Ferraz Vasconcelos, Filó, que é do PSDB, ganhou a eleição. Mas o vice dele é do PMDB. Então eu fui lá fazer campanha para ele e disse, ó, o Filó precisa ganhar porque ele vai trazer AME, que é o governo estadual. Mas ele pôs aqui a vinda da UPA. Ele vai trazer do governo federal também. Quer dizer, ele está olhando objetivamente os problemas da comunidade. Isso, eu acho que isso foi um traço importante nessa campanha. Nacionalizar essa campanha, o resultado foi escasso. A própria questão do mensalão, eu acho que o impacto dela, do mensalão, mesmo do julgamento, condenação, etc., não foi expressivo do ponto de vista eleitoral. Não é? E acho que o brasileiro está bem focado, ele sabe, eleição municipal é eleição municipal. Sim. Mas, deputado, como eu dizia, né, faz parte da retórica do político o otimismo. Né? O senhor comemorar as vitórias do PSDB, eu diria que é um otimismo enorme, né? Porque o PSDB perdeu em lugares fundamentais. Perdeu em São Paulo. Perdemos em São Paulo, mas ganhamos em Minas. E mesmo assim, mas o deputado Vacareza também está otimista demais. O PT perdeu em lugares muito importantes. Perdeu no Recife, perdeu em Salvador, perdeu em Belo Horizonte, perdeu em Campinas, perdeu em Fortaleza. Foram eleições muito importantes. E o Lula, não sei em Recife, o Lula teve nesses lugares todos. A presidente Dilma teve em Belo Horizonte. Então, como é que o senhor vê esse outro lado da vitória, que é a derrota? Dessas cidades que você falou, Mitre, a derrota aí é Recife, que era governado pelo PT. O Salvador já era governado por uma pessoa de oposição. Nós perdemos Salvador com o senador do PT, me fugiu o nome do nosso senador que perdeu a eleição lá em Salvador há 4 anos, para o atual prefeito. O atual prefeito apoiou o Neto no segundo turno. Então, em Belo Horizonte, houve o PT tinha o vice e nós perdemos as eleições. Agora, o que eu disse para você e que nos dá um otimismo, que esse foi o melhor resultado eleitoral que o PT teve em eleições municipais. Isso são fatos. É insofismável. Aumentou o número de prefeituras significativamente e ganhou São Paulo. Né? Ganhou São Paulo, além de ter ganho São Paulo, nunca teve 17.200.000 votos no primeiro turno de eleição. Nunca. Esse é um resultado para nós novo. Agora, eu não estou dizendo com isso que isso vai se traduzir para 2014. Claro. 2014 nós temos que trabalhar bastante, temos que juntar a nossa base e se depender de mim, todos os partidos que estão com a presidente Dilma deverão estar novamente com a presidente Dilma. Quem está participando do governo agora, fazer parte da nossa base. E o Eduardo Campos? Eduardo Campos, por exemplo, está com a presidente Dilma, mas ganhou do Lula em várias capitais. Veja, isso aí já deve dar ele por satisfeito. Ele ganhou do Lula. Ele ganhou do Lula. O Lula perdeu a eleição. Tudo bem. Agora, 2014, se depender de nós, nós queremos que o Eduardo Campos esteja conosco, fazendo parte da coligação, como fez em 2010. Deputado Zé Aníbal, a democracia, como o senhor está dizendo, passa por um processo de fortalecimento, de consolidação. Mas o que estamos vendo é que, para uma democracia funcionar bem, é preciso que haja pelo menos 2 partidos fortes e antagônicos. E a gente está vendo que o PT se fortaleceu extraordinariamente. Alguns partidos pequenos apareceram, mas de modo geral participando da base aliada de governo. E o PSDB, que era a oposição,
sobrou inteiramente fragmentado, inteiramente desorientado, desorganizado. Nós vamos ter 2 partidos fortes daqui para frente, ou realmente a tendência é o PT se consolidar como partido único, um partido mexicano? Olha, eu, quando ouço essas análises indicativas de um novo PRI, conversa. Isso não tem espaço para isso no Brasil. É quem desconhece a história mexicana e desconhece a história brasileira. Mas isso é a São realidade dois que a gente conhecimentos. está enxergando. O que é isso? O PT está num 3º mandato sucessivo na presidência da República. Nós tivemos 2. Sim. E cometemos erros sérios na sucessão do Fernando Henrique e, portanto, não ganhamos a sucessão do Fernando Henrique, né? Houve uma desatenção, sobretudo, na reivindicação do que tínhamos feito. Até quando você perde, é melhor você perder defendendo suas posições do que perder sem defender suas posições, porque você perde a tua referência na sociedade. Eu não vejo esse cenário, Teles, que você menciona, o PSDB fragmentado, dividido, nada. O PSDB passou por... São momentos. E teve um processo eleitoral que houve uma mobilização forte do partido. As lideranças viajaram, fizeram campanha, conversaram e perceberam o seguinte: há um sentido de renovação, isso é bom. O PSDB precisa renovar, o PSDB precisa se revitalizar. Toda instituição, como todas as pessoas, precisa se revitalizar. Senão começa a acomodar. Mas, secretário, não é nem ser conservador. Secretário, isso também, Henrique, mas a acomodação. O Fernando Henrique, que é um excelente analista político, um dos maiores do país e o maior do PSDB, ele tem uma visão um pouco mais aguda do partido de vocês. Não, ele o que disse é que tinha que renovar. Eu não só fiz isso, preguei isso, como quis participar dessa renovação intensamente. Aliás, o senhor foi derrotado na indicação, né, de candidato a prefeito de São Paulo. Sim. Que nós tínhamos um processo de prévia que mobilizou o partido inteiro. Não, o Serra decidiu entrar, 2 saíram para apoiá-lo, e aquele impulso de renovação, aquele ânimo do partido, arrefeceu. Mas o Fernando Henrique falou de maneira mais ampla. Ele, inclusive, naquela carta, aquele famoso texto dele, divulgado há algum tempo, ele termina dizendo, até retomando a questão do Teles, cabe à oposição se opor, porque falta uma oposição no Brasil organizada, como diz o Teles. E é a isso que eu gostaria que o senhor respondesse. Sabe por quê? Mas, claro, eu vou te dizer o que está faltando. Como é que uma pessoa, como o senhor acabou de dizer, se impõe a um partido sério, um partido isso não é um sinal positivo. Que tem uma história. Isso não é um sinal positivo. Eu acho que o partido começa a se fragilizar quando ele se deixa aprisionar por uma ou outra liderança. Então, no caso do PSDB, o que eu acho é que nós vamos passar por um processo agora de dar curso ao que aconteceu na eleição. Essas novas lideranças que surgiram, ali onde se tentou uma atitude muito caudilhesca, acabou dando errado. Esse caso do Paraná não foi bom. Nós perdemos o Fruit. O Fruit é um quadro. E como é que se perde um quadro dessa... Pois mas veja bem, eu não estou escondendo isso. Pelo contrário, eu estou puxando isso para mostrar o como é necessário que o partido recupere valores, né, conceitos que tiveram sempre presentes na sua fundação e na sua prática seguinte. Longe das benesses do poder, próximo do pulsar das ruas. A ousadia de fazer um plano real podia dar certo, eu podia não dar, mas tinha que fazer. Frase do Franco Montoro, fundadora do PSDB. Né? A ousadia de governar São Paulo há 18 anos, 5 eleições sucessivas. E não vejo que haja fragilização do nosso governador na sucessão de 2014.